Bem, boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 2 de dezembro de 2021. E hoje nós vamos realizar a nossa última aula do ano de 2021 do livro Diversidade dos Carismas, né? Estamos encerrando 2021 dessa quinta-feira. Hoje nós não teremos o estudo do livro do Caibá, Ensinos de Jesus, porque a nossa amiga Denise teve que viajar, então ela não vai poder dar a aula. Mas nós temos a nossa palestra pública, às 19h40, com a nossa companheira Lourdes Dias, que vai falar sobre Francisco de Assis e aquela mensagem linda que ele recebeu do Mestre Jesus, quando Jesus pede a ele para reconstruir a igreja, não é? E ele diz lá, vai, Francisco, restaura a minha casa que está em ruínas. Então, a Lourdes, hoje, na nossa palestra pública, às 19h40, vai falar sobre essa mensagem de que Francisco de Assis recebeu do Mestre Jesus lá na igreja, né? Acho que é a igrejinha de São Damião. Mas hoje nós não teremos o ensino de Jesus. Então, depois do Diversidade de Carisma, a gente para, mas quando for 19h40, a gente retorna para a nossa palestra. E hoje é a última aula desse livro em 2021. Mas vocês já devem ter visto a mensagem que eu mandei no planejamento, né? Quando eu mandei aquele planejamento com os temas dos cursos por dia, lá no final eu coloquei o dia que a gente retorna, vai ser dia 11 de janeiro. Falei sobre o nosso seminário que vai acontecer dia 19 de dezembro com Moisés. Eu deixei tudo colocadinho lá para vocês. Mas depois eu vou fazer outra mensagem para ficar bem, vocês não esquecerem. Porque o ano 2022, hoje nós encerramos o planejamento, já encerramos o planejamento de 2022. Fizemos todo o planejamento. Essa semana eu tive com a Denise 2 vezes em reunião, fechamos o planejamento de 2022, e o planejamento de 2022 está muito bom, muito bonito, e vai ser muito interessante, temas e assuntos interessantes para a gente refletir, graças a Deus. Bem, meus amigos, está no nosso horário, vamos iniciar o nosso estudo. Quinta-feira, às 17h, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, do nosso companheiro Hermínio de Miranda, que já se encontra no plano espiritual, mas com certeza está nos inspirando nesse estudo. Então, para iniciarmos, eu vou pedir à nossa companheira Ideína para fazer a nossa prece de abertura. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, Pai da vida, em agradecimento por esta oportunidade, desse curso, do aprendizado que a nós será trazido. Agradecendo a Francisco de Assis por nos permitir estar em sua casa, reunidos, e todos os nossos amigos de luz que nos amparam, que nos acompanham. E pedimos, Senhor, que a luz desse estudo possa ser dirigida a tantos irmãos necessitados. E muito agradecidos somos por tudo. Fique conosco, nos ampare, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou pedir a vocês também para deixarem aí perto o Livro dos Espíritos, por favor, tá? Talvez a gente vá usar o Livro dos Espíritos, é bom deixar aí pertinho. Bem, como eu falei anteriormente, vamos iniciar o estudo dessa obra, Diversidade dos Carismas, e nós estamos aqui no item número 2, ainda, né? Falando da mini-biografia. Essa mini-biografia da Regina, aquela médium que Hermínio deu o nome de Regina, porque ele não quis revelar o nome da médium, então ele deu um nome para ela, Regina, e nós estamos estudando a vida dela. Hoje nós vamos entrar no item 6, que fala sobre as vozes. É o item 6, que trata das vozes. E como eu falei, eu pedi a vocês que pegassem o Livro dos Espíritos, deixassem aí do lado, né?
Então, vamos lá. Vozes. Intensificaram-se na adolescência os fenômenos insólitos. Porque, como eu falei, o Hermínio falou que ele vai voltar um pouco do tempo para contar como é que aconteceu essa mudança de pensamento, de atitude da Regina. Porque no final do capítulo do item 5, ele falou que ela se transformou. Só que ele disse que ia voltar 2 passos atrás, né? Que ele ia voltar um pouco do tempo, para contar como é que isso se deu, essa mudança se deu. Então ele começa assim no item 6, vozes. Intensificaram-se na adolescência os fenômenos insólitos. Regina não sabia ainda como distinguir os fatos anímicos dos mediúnicos, ou seja, separar os que eram produzidos pelo seu próprio psiquismo, que são os fatos anímicos, como recordações dramatizadas do passado, ou flechas de intuição, como aqueles em que dissera ao analista que ele não tinha irmã e que sofreram um acidente em sua juventude. Dos fenômenos nitidamente espíritas, que são os mediúnicos, como da aparição de uma enfermeira ou médica, que viera para impedir que ela fosse hipnotizada. Então, né, na adolescência, os fenômenos vão se intensificar e a Regina não vai saber distinguir entre os fenômenos anímicos e os fenômenos mediúnicos, né? Na verdade, ela, a Regina, nem sabia o que era mediunidade. Aquilo eram coisas que aconteciam com ela, nada mais. Era assim que ela interpretava. Eram coisas que aconteciam com ela, nada mais, né? Persistiam, contudo, as angústias, indefinidas saudades, a sensação de perda e de desalento. Havia nela um grande desejo de morrer. Olha o perigo para as pessoas que estão passando por esse processo, embora rejeitasse sumariamente a ideia do suicídio. No caso dela, mas muitas outras pessoas não. Acham que o suicídio é uma saída. Morrer, no seu modo de entender, seria voltar para um lugar desconhecido, mas onde sabia ter sido feliz, ou pelo menos mais feliz do que agora. Então, ela, felizmente, não abraçava o suicídio como uma saída, felizmente. Mas, como nós falamos, infelizmente, alguns companheiros, de forma totalmente equivocada, procuram o suicídio para se libertar, mal sabendo que estão se escravizando, né? Uma das saudades era identificável, a de um amor que ela sabia que tinha, estava em algum lugar desconhecido, mas não menos real. Com frequência, essas crises existenciais desaguavam em inexplicáveis choradeiras e desesperos, e ela chegava a ficar acamada e febril por alguns dias. Então, afetava o seu psiquismo, mas também afetava o seu corpo físico. Como explicar e entender aquela confusão mental? Por mais que buscasse o silêncio da meditação, não conseguia as respostas que desejava. E, no entanto, alguém devia tê-las. Não era possível que não houvesse explicação para toda aquela problemática, né? Então, ela estava sempre buscando uma solução para aquilo. Nos seus silêncios, conversava também com Deus, desejosa de saber o porquê de tudo aquilo. Se Deus realmente existia, e disso ela tinha convicção, tudo estava sendo injusto com ela. Que é aquele famoso, o universo conspira contra mim. Muitas vezes, né? A gente fica, o universo conspira contra mim. Então, e aí a gente começa, né, a divagar. Embora imperfeita como se reconhecia,
levava uma vida honesta, de lutas, dentro de um austero comportamento moral, evitando prejudicar quem quer que fosse, sem desejar mal a ninguém, sem invejas ou agressividade. O catolicismo que praticava naquele tempo, sem convicção, aliás, respondia com dogmas inaceitáveis e uma doutrina feita de crenças, não de conceitos racionais. Aconteceu, então, o inesperado. Nos períodos reservados, né? Nos períodos reservados à meditação e ao repouso, à tarde, começou a ouvir uma voz masculina, muito tranquila, que parecia responder às suas indagações mentais. Então, voltando aqui, né, algumas páginas, pelo menos umas 2 páginas, nós vamos encontrar que ela já tinha, o Hermínio já tinha falado sobre isso, onde ele dizia assim, voltando um pouquinho, seu novo interlocutor era apenas um conselheiro com o qual discutia seus problemas, mas não um terapeuta ou um analista. Dizia-lhe que ela precisava aceitar como expressão de si mesma aquele ser que ela cada vez mais ia se habituando a tratar na terceira pessoa ao se referir a ela mesma. Não dizia eu, dizia ela. Então ele já apareceu. Ele está fazendo referência a essa voz que vai aparecer para ela, né? Então, voltando agora à leitura onde a gente estava. Pela primeira vez ouviu algo a respeito da reencarnação. A voz, esse espírito que estava buscando orientá-la, não mencionar especificamente essa palavra. Ele não dissera reencarnação, mas explicou que ao nascer, todos nós trazemos uma programação a cumprir, um planejamento a realizar, e que nem sempre levamos a bom termo essa programação. Então, veja só o cuidado do amigo espiritual, sabendo que ela era católica, mesmo que não aquela católica praticante, mas era católica. E se ele chegasse e já começasse a falar usando a palavra reencarnação, isso já poderia fazer com que ela, que história é essa? Não quero saber dessas coisas. Então ele vai devagarzinho, colocando uma ideia aqui, uma ideia ali, para não dar aquele choque. Não é? Principalmente se a pessoa vem de outra religião, onde isso não é aceito. Aí ele diz aqui, né? Quando isso acontece, é necessário voltar para completar a tarefa, né? Então ele está dizendo, nem sempre a gente leva a bom termo essa programação. Então, nesse caso, você tem que voltar e procurar fazer a tarefa novamente, de uma forma melhor. Quanto às queixas acerca da justiça divina, explicava a voz que nós passamos exatamente pelas dificuldades porque temos de passar, devido a erros anteriores ou por não havermos realizado o que trouxemos planejado. Porque a gente reclama muito da justiça divina. E não é só aquele que não conhece a doutrina, não. Nós que somos espíritas e outros religiosos de outros segmentos também reclamam. Se alguém tiver alguma dúvida disso, depois pega a Bíblia e vai dar uma lidinha no profeta Malaquias. É o último profeta antes do Novo Testamento. Tem Malaquias e aí começa o Novo Testamento com Mateus. Malaquias, capítulo 2, versículo 17. Muito interessante o que o Malaquias vai dizer, o profeta Malaquias, no capítulo 2, versículo 17.
Se alguém tiver, não sei se a Carmen Matos abriu a Bíblia, se alguém tiver aberto aí, dá uma lidinha só para a gente. Malaquias é o último profeta. É só assim, ó. Se abre no Novo Testamento, Mateus, volta um pouco, é o profeta Malaquias. Capítulo 2, versículo 17. Porque o Hermínio diz aqui, ó, quanto às queixas acerca da justiça divina, explicava a vós que nós passamos exatamente pelas dificuldades porque temos de passar, devido a erros anteriores ou por não havermos realizado o que trouxemos planejado. Alguém abriu aí? Se alguém abrir, dá uma lidinha aí no Malaquias 2, versículo 17. Liga o microfone. Achei. Não. Enfadares o Senhor. Começa assim, a vinda do Senhor precedida por seu anjo. Aí o 17. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? É isso mesmo? Será que eu falei? O capítulo 2, é isso mesmo. E tem versículo 17. É isso mesmo, Rose? Não estou te ouvindo, Rose. Liga o microfone. Na minha Bíblia diz assim, vós sois pesados ao Senhor. Tem outras que dizem assim, vós cansais ao Senhor com vossos discursos. Então, vocês cansam ao Senhor com vossas queixas. Não é isso? Vocês cansam o Senhor com vossas queixas. E perguntais, o que? Nós o cansamos? Sim, porque dizeis, aquele que faz o mal é bem visto aos olhos do Senhor, que nele se compraz. Ou, onde está Deus para julgar? Então, Malaquias diz que nós cansamos o Senhor com as nossas queixas, com as nossas reclamações. Porque ficamos perguntando, onde está Deus que não vê isto? Então, o profeta Malaquias, há 500 anos antes de Cristo, já dizia isso, que a gente cansa o Senhor com nossos discursos, com as nossas reclamações, com as nossas queixas, porque queremos saber onde está Deus que não vê isto. E ainda perguntamos, nós cansamos o Senhor? Como? Então, é aqui, ó, quanto às queixas acerca da justiça divina, o amigo espiritual dizia para tentava explicar a Regina que nós passamos exatamente pelas dificuldades porque temos de passar devido a erros anteriores ou por não havermos realizados o que trouxemos planejado. Então, olha como é velho essa história das nossas reclamações. Né? 500, 600 anos antes de Cristo, o profeta já falava isso. E a gente continua fazendo a mesma coisa. Reclamando do Senhor. Cansando o Senhor com as nossas reclamações. Fazemos o errado, como ele diz aqui o amigo espiritual, não cumprimos com o planejado, e depois que chega a hora de acertar as coisas, a gente diz o quê? Pergunta o quê? Onde está o Senhor que não vê isto? O Senhor dá asas a quem não sabe voar. Não tem essas frases aí? São as nossas queixas infundadas. Continuando aqui o Hermínio. Isso, sim, fazia sentido.
quer dizer, essa explicação que o amigo espiritual estava dando. Isso fazia sentido. E não aquelas coisas que ela tinha escutado anteriormente. E ela não teve dificuldade em aceitar como válida as informações. Acabou, portanto, por admitir: bem, se é assim, então está tudo certo. Decorrido mais algum tempo, passou a encontrar-se com esse espírito durante o sono. Ele lhe mostrava cenas e quadros, como que em resposta ilustrada a certas perguntas mais complexas. Então, agora, a explicação dele não ficava apenas na parte verbal. Como diz a garotada por aí, ele desenhava também. Ele falava e a gente diz, é preciso desenhar, ele desenhava. Ele fazia a ilustração da explicação para ficar mais fácil para ela aprender a mensagem, né? Então, ilustrava a certas perguntas mais complexas. Ela sabia que havia ali a seu lado, no sonho, uma pessoa, mas não lhe conseguia ver o rosto. Ou será que se esquecia das suas feições ao despertar? Muitas vezes isso acontece, porque aquele companheiro ali, às vezes, é tão íntimo, né? Então, às vezes a gente diz assim, eu me lembro que muitas vezes eu dizia assim para mim, puxa vida, eu me lembrava de estar numa conversa com um amigo espiritual. Aí eu disse, quando eu despertasse, por que eu não perguntei o nome dele? Porque às vezes você sabe o nome. Ora, se eu estou conversando com alguém que eu sei o nome, eu vou ficar perguntando qual é o nome? Claro que não, eu sei o nome. Só que quando eu desperto, eu esqueço o nome, porque não é importante, porque tem aquela questão toda da vaidade que nós ainda temos, né? Então a gente não lembra. Por isso você... Aí você diz, por que eu não perguntei? Eu não precisava perguntar, porque quando eu estou conversando com um amigo e eu conheço, eu não pergunto o nome dele, eu sei o nome. Só que a gente esquece o nome muitas vezes, mas a mensagem fica. O pensamento, o ensinamento fica ali, né? Então, e outras vezes ela esquecia do rosto, ela não lembrava Mas seria isso importante? Claro que não. Nem o nome, nem lembrar o rosto. O importante é lembrar o ensinamento. E isso ela fazia. Então, ele continua aqui. Que é o nome? E outra coisa, ele não se identificava com o nome. Quando ela me perguntou certa vez, ele perguntou-se a dizer, que é o nome? O nome não importa. Sou o seu amigo. Isso sim é importante. Ela entendeu que deveria respeitar seu anonimato. E nunca mais o questionou nesse sentido. O importante eram os ensinamentos que ele lhe ministrava, sempre com a mesma serenidade e segurança. Isso que era importante. Porque se ele diz o nome, ela poderia ficar fazendo conjecturas. E aí perder a oportunidade de prestar atenção. Porque nós somos curiosos, né? Ai, José, que José será? E aí o amigo espiritual e a gente está assim, que José? Que José? Então, não tem essa coisa de dizer o nome. Budington, deve ser um escritor inglês, adverte que os guias experimentados não costumam realmente identificar-se. Se foram personalidades importantes na Terra, os médios poderiam ficar intoleravelmente vaidosos. Se, por outro lado, tenham sido pessoas obscuras, o médium pode ficar decepcionado. Em nenhuma das hipóteses, há qualquer vantagem ou influência positiva sobre o trabalho que se pretende levar a termo. Aí eu já contei até para vocês aquele caso do Divaldo, né? Quando ele pergunta o nome da Joana, ela diz Joana. E ele pensa, ele era muito jovem, mulher, olha o preconceito. E ainda com o nome de lavadeira,
Joana. O preconceito dele, que ele esperava um homem. Então, imagine, né, ele lá com seus 20 e poucos anos. É um livro que ele conta a história de Joana, né, da mentora Joana de Ângeles. Ele, um homem, tendo como orientador espiritual uma mulher. Ele devia ter uns 20 e poucos anos quando isso aconteceu. Para ele, né? E também tem outra coisa. O próprio Chico Xavier já teve um problema grave na justiça com o autor espiritual Humberto de Campos. Nós sabemos disso, né? A família não era espírita e nem dava atenção ao trabalho mediúnico do Chico. Mas quando os livros psicografados e assinados por Humberto de Campos começaram a vender, né? A família entrou na justiça pedindo direitos autorais. E foi uma batalha. O Chico ganhou. Daí por diante, o Chico começou a prestar atenção. E essa semana eu estava assistindo uma palestra onde fala a história do André Luiz, que todo mundo fica, quem terá sido? Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, né? E o autor espiritual, ou melhor, o palestrante, com muita convicção, afirma que André Luiz era o médico Carlos Chagas. Mas ele coloca uma coisa, que o próprio Emmanuel, que foi quem auxiliou o espírito, né, que assinou como André Luiz, com o nome André Luiz, e também o Chico, aquela primeira parte da vida dele, que ele morre, vai para o umbral, tem a questão da família, é uma mistura de duas vivências desse espírito. Não é essa primeira parte da dificuldade dele, não é do médico, é de uma outra vida anterior. Justamente porque, quando o livro foi publicado, muita gente ficou. Será Oswaldo Cruz? Será Carlos Chagas? Será isso? Será aquilo? Tem até um outro médico que foi diretor de um time de futebol lá no início do século XX, também foi colocado. Por quê? Nenhum deles pôde tomar a titularidade de André Luiz, porque a história da família, do casamento dos filhos, não batia com a vida de nenhum deles. Nem com a vida do Oswaldo Cruz, nem com a vida do Carlos Chagas, nem desse outro médico. Daí ficou difícil a identificação, porque o próprio espírito foi buscar uma vivência anterior para colocar aqui. E a história do médico Carlos só começa depois, quando ele começa a trabalhar com o médico, acompanhando os orientadores. Então, aquela primeira fase não é do Carlos Chagas. É de uma vivência, de uma vida anterior dele. Por isso que não foi identificado pela família. E a família disse, não é o Carlos Chagas. Porque ele não teve uma família como está descrita no livro. Não é o Oswaldo Cruz. Porque ele não teve uma vida familiar como está descrita no livro. Então, eles tiveram essa preocupação. Porque Emmanuel foi um dos orientadores dessa obra, de não colocar ali, nesses primeiros capítulos, a vida de encarnado do médico, para evitar processos na justiça. Porque o que importava ali, na primeira fase, era saber que era o médico ou era a lição? O ensinamento. O importante era o ensinamento do porquê aquele espírito sofreu tanto durante a sua desencarnação e o tempo que ele passou ali, naquele desequilíbrio. O porquê daquele desequilíbrio, por que ele sofreu tanto. Isso que era importante. O ensinamento. Agora, quem passou por aquele ensinamento, não é importante o nome da personalidade, e sim a lição que era o importante. Da pessoa muito ligada às questões materiais,
Não é? Então, isso que é importante. Então, eles foram buscar uma vivência anterior. E também evitando esse problema aí com a justiça. Então, já haviam sofrido problema com Humberto de Campos, resolveram se prevenir. Eu achei muito interessante essa explicação que esse palestrante deu. É um estudioso, uma pessoa que conviveu ali com aquele pessoal mais chegado, com Chico, e ouviu dos próprios companheiros que trabalhavam com Chico, que explicou tudo direitinho, o que Emmanuel trouxe. Então, é bem racional, é bem plausível isso, né? Então, voltando aqui. Se foram personalidades importantes na Terra, os médios poderiam ficar vaidosos. Se, por outro lado, tenham sido pessoas obscuras, o médium pode ficar decepcionado. Em nenhuma das hipóteses há qualquer vantagem ou influência positiva sobre o trabalho que se pretende levar a termo. Regina habituou-se aos encontros à tarde. Nesse inteirinho editava sobre as coisas que ele lhe dizia e preparava perguntas sobre aspectos mais obscuros ou sobre novas dúvidas suscitadas. A voz continuava a esclarecê-la pacientemente e confortava nas suas dores, e ela começou a viver, afinal, um período de maior calma íntima. Já há algum tempo ouvia a voz nos colóquios do fim da tarde, quando mencionou-a ao analista. Ela ainda estava fazendo análise, né? Apesar de espírita convicto e até médium de efeitos físicos, como ela soube mais tarde, ele, o analista, se manteve firme na sua postura técnica, declarando que provavelmente era o seu próprio inconsciente que a moça ouvia. Inconsciente fala? Pergunta o Hermínio. Como seria isso possível, no entanto, se a voz lhe dizia coisas desconhecidas e às vezes até contrárias ao seu modo de entender? É o inconsciente que debate com você e diz coisas, né, que você não concorda ou que você pensa de forma diferente, né? Muito interessante isso. Por outro lado, a voz tinha características próprias, entonações peculiares e adotava uma técnica expositiva cujo mecanismo ela não entendia, como a da projeção de imagens e cenas vivas. Então, era uma aula teórica e explicativa, né? Mostrando ali os cenários. Então, ele fazia a projeção, já fazia o que a gente faz, né? Projetava slides para facilitar o nosso entendimento. Em suma, tinha uma personalidade aquela voz. E estava, obviamente, ligada a uma individualidade autônoma. Era uma pessoa diversa dela, com um acervo de conhecimentos muito acima do seu. Serenidade e equilíbrio que ela estava longe de possuir. Vamos pegar aqui o nosso livro dos Espíritos, como eu falei com vocês. Vamos abrir na questão 119. Questão 119. Está na parte 2ª, capítulo 1, dos Espíritos. Kardec pergunta assim, na questão 119. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Quer dizer, desculpa, não podia Deus, querendo dizer assim, deixar a gente dar um salto no tempo e no espaço, para a gente não passar por certas situações? Aí os espíritos respondem, se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Olha o caso dela, né? Demais,
a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Olha o que ela disse aqui. Ele tinha uma personalidade, aquela voz. Era diferente dela. E estava, obviamente, ligada a uma individualidade autônoma, diversa da dela, e com conhecimento muito acima do seu. Então, aqui, ó, a desigualdade entre os espíritos, né, é necessária para as suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. E aí Kardec traz a notinha, né? Pois que na vida social todos os homens podem chegar às mais altas funções. Seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general? Por que todos os empregados subalternos não são funcionários superiores? Por que todos os colegiais, quer dizer, alunos, não são mestres? Ora, entre a vida social e a espiritual, há esta diferença. Enquanto a primeira, que é a vida social, é limitada e nem sempre permite que o homem suba todos os seus degraus, a segunda, que é a vida espiritual, é indefinida e a todos oferece a possibilidade de se elevarem ao grau supremo. Somos individualidades. Cada um tem o direito de crescer de acordo com o seu esforço, com a sua vontade, com a sua dedicação. E é o que ela percebeu. Que voz da consciência é essa? Não. Ele é uma individualidade autônoma. Autônoma. Vamos dar uma olhadinha agora na questão 150. Vamos dar um salto aí. Questão 150. Capítulo 3, parte 2, da volta do espírito extinta a vida corpórea, a vida espiritual. A alma após a morte, sua individualidade, vida eterna. Item 150. Pergunta Kardec. A alma após a morte conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Que seria da alma se ela continuasse, né, na sua individualidade? Questão 151. Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? Isso é uma ideia panteísta, tá, gente? Voltando ao todo universal, uma ideia aí panteísta. Aí ele vai responder com algumas perguntas. Ele faz uma pergunta que diz assim: o conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela. É verdade. Eu trabalho numa casa espírita. Eu faço parte dos trabalhadores daquela casa. Mas, não obstante, conservas sempre a tua individualidade. Então, nós fazemos parte de um coletivo. Mas, dentro deste coletivo, nós mantemos a nossa individualidade. Tanto é que existem discordâncias dentro desse coletivo, ou não existem? Existem. Nós fazemos parte de um todo, mas de vez em quando a gente faz aqui, ó, um minutinho aí, levanta o dedinho e diz assim: eu não concordo bem com isso aí, não. Isso prova o quê? A nossa individualidade, apesar de fazermos parte de um grupo. Então é isso que eles deixam explicando aqui. E a questão 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Não tendes essa prova nas comunicações que recebeste? Se não fosseis cegos, ele já deu uma puxada de orelha da gente. Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Segunda puxada de orelha. Pois que muito a miúde
uma voz nos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Aí Kardec vem com uma nota, né? Os que pensam que pela morte a alma reingressa no todo universal estão em erro. Se supõe que, semelhante à gota d'água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade. Estão certos se por todo universal entendem o conjunto dos seres incorpóreos. Conjunto de que cada alma ou espírito é um elemento individual. Se as almas se confundissem no amálgama, só teriam as qualidades do conjunto. Nada as distinguiria uma das outras. Careceriam de inteligência e de qualidades pessoais, quando, ao contrário, em todas as comunicações, denotam ter consciência do seu eu e vontade própria. A diversidade infinita que apresentam, sob todos os aspectos, é a consequência mesma de constituírem individualidades diversas. Aquele grupo que seguia Jesus, os 12, eram todos discípulos de Jesus, faziam parte do colégio apostolar do mestre, mas eram individualidades bem diferentes uma das outras, né? Tanto é que um deles cometeu o ato extremo. Não é? Então, olha aí. Se após a morte só houvesse o que se chama o grande todo a absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme. E então as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas. Desde que, porém, lá se nos deparam seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, que lá os há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e ponderados, etc. Patente se faz que eles são seres distintos. A individualidade ainda mais evidente se torna quando esses seres provam a sua identidade por indicações incontestáveis, particularidades individuais verificáveis, referentes às suas vidas terrestres. Também não pode ser posta em dúvida quando se fazem visíveis das aparições. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria, como artigo de fé. O Espiritismo a torna manifesta, quer dizer, patente, e, de certo modo, material, principalmente quando eles se materializam ali à nossa frente, né? Então, vamos voltar agora ali ao nosso livro Diversidade dos Carismas. Então, ninguém mais vai ter dúvidas quanto à individualidade, à personalidade dos espíritos, todos eles, desde o mais simples aos mais puros, tá bom? Isso aí a gente tem que lembrar sempre. Voltando aqui à Diversidade dos Carismas. Convicta, portanto, de que não se tratava de uma alucinação auditiva ou de uma sonorização ilusória de seus próprios pensamentos, Regina decidiu não mais mencionar o fenômeno ao analista. Mesmo porque, se permitisse que ele a orientasse, e ele botou entre aspas esse orientar aqui, que ele não orientava nada, né, do que ela precisava, segundo os parâmetros da sua ciência, por mais respeitados que fossem, ela acabaria ficando sem seu conselheiro invisível, o que lhe seria desastroso. E ela continuava sem vê-lo objetivamente. Na linguagem do analista, a alucinação, como ele chamava essa voz, continuava auditiva e se recusava a apresentar-se visualmente. Certa vez, ele lhe mostrou uma cena, quer dizer, o espírito, né? Lhe mostrou uma cena para ilustrar uma conversa anterior, ainda sobre aspectos específicos da justiça divina, problema que ela estava decidida a explorar até onde e quando fosse possível, porque era uma das suas queixas. Era uma das suas queixas, né? Porque lá, quando nós lemos anteriormente, dizia assim, quanto às queixas acerca da justiça divina, explicava a voz que nós passamos exatamente pelas dificuldades, porque temos que passar.
devido a erros anteriores ou por não havermos realizado o que trouxemos planejado. Essa era uma das suas queixas. Ela se queixava muito da justiça divina. E ele agora vai dar uma explicação ilustrativa para ela sobre essa questão da justiça divina que ela tanto se queixava, né? Problema que ela estava decidida a explorar até onde e quando fosse possível. Ela viu um grande buraco no chão, de onde saíam pessoas. Imaginou que fossem mortos, que em seguida entravam numa fila. Todos tinham nas mãos uma lista. Enquanto eu vou lendo, a gente vai imaginando a cena, né? Um grupo de gente saindo do buraco com uma lista na mão. Aí ele diz aqui, né? Todos tinham nas mãos uma lista como alguém que vai prestar contas e leva suas anotações. Algumas listas eram pequenas, outras arrastavam pelo chão de tão longas. Um ser ao lado de Regina, que é a voz, dizia-lhe que, de fato, era uma prestação de contas. Não lhe ficou perfeitamente claro, quer dizer, para a Regina não ficou perfeitamente claro, contudo, se estavam chegando da desencarnação ou se preparando para a reencarnação. Havia alguns maltrapilhos, mutilados, sujos e outros de aparência menos aflitiva. Então, ela não sabia se eram espíritos que tinham acabado de desencarnar ou se estavam se preparando para a reencarnação. A voz explicou: como você vê, todos têm de prestar contas. Os que estão rasgados trazem ainda muito ódio no coração. Os colóquios, quer dizer, as conversas com essa entidade foram uma bênção que ela soube valorizar. Não que o tratasse como um guru infalível, pois tinha por hábito passar suas observações pela sua própria análise racional, atitude que ele próprio estimulava. Isso é uma coisa que os espíritos superiores, que os espíritos mais sábios nos recomendam. E o próprio evangelista João diz: filhinhos, não creais em todos os espíritos, mas antes procure, sabe, verificar se os espíritos são de Deus. Então, é nossa obrigação fazer análises críticas a tudo que vem dos espíritos. E não simplesmente abraçar aquela mensagem simplesmente porque é do espírito. Lembrando que no plano espiritual, na erraticidade, há muitos espíritos que pouco sabem e que também têm uma moral muito debilitada. Então, nós temos responsabilidade em analisar tudo que vem dos espíritos. E ela fazia isso, né? E o espírito que a acompanhava, que a orientava, ele a incentivava a fazer isso. Mas os novos conhecimentos que vinha adquirindo amenizaram-lhe bastante as crises íntimas, ainda que persistissem seus problemas e dificuldades. Ela ainda experimentava aquela indefinível sensação de angústia, e sua mente parecia uma usina viva de perguntas e questionamentos, de vez que pergunta, puxa, pergunta. Item 7, o livro voador. Certo dia, em que estivera particularmente angustiada, voltara a pensar na morte. Não como solução provocada, mas desejável. O dia fora longo, difícil e cansativo. Na visita daquela noite, seu amigo invisível lhe disse enigmático: fique tranquila. Amanhã chegará às suas mãos algo que lhe dará todas as respostas que você deseja. Durma em paz, agora, confie. Porque ela continuava, né, sedenta de informações. Ela queria mergulhar fundo. Ela estava sentindo falta de alguma coisa, e aquilo ainda a angustiava.
Ela adormeceu, mesmo porque estava exausta das tarefas do dia e do pranto amargo. Era um sábado. Então, olha o que ele diz aqui. E do pranto amargo. Então, ela ainda estava, né, carregando dentro dela aquelas dificuldades. No domingo, como às vezes fazia, foi à casa de uma das irmãs, onde passava o dia. Usualmente iam todos repousar após o almoço. O calor era imenso naquela época e não tinham disposição para nada após a refeição, senão para dormir. Naquela tarde, porém, seu cunhado entendeu de convidar a esposa e a cunhada, que é ela, para arrumar os livros que haviam sido trazidos no caixote da casa anterior. Haviam se mudado há pouco. Regina e a irmã protestaram energicamente. Que absurdo com este calor, logo hoje! Mas ele se mostrou irredutível. Era preciso fazer a arrumação mesmo com algum sacrifício. O sacrifício era o calor, né? As moças seguiram-no resignadamente para a garagem, embora com direito a justos reimundos. Sentiram talvez que seria injusto deixá-lo trabalhar sozinho. Como dono da enchente, quer dizer, daquela ideia, daquela situação ali, ele se sentou junto ao caixote de livros. A mulher ao lado e a cunhada, a Regina, mais adiante. Ele ia retirando os volumes e passando para elas, que os examinavam sumariamente para uma classificação preliminar. Estavam ali já há algum tempo, quando um livro soltou-se das mãos dele, né? E aterrissou, caiu no colo de Regina, que reclamou. Poxa, irmão, ela chamava o cunhado de irmão, cuidado aí, tá? Como cair aberto o livro, ela teve a curiosidade de correr os olhos pelo texto, para ver do que tratava o livro voador. Achou interessante o que leu. Virou o livro para ver o título. O que é o Espiritismo? Muito interessante. Não é que encontrará ali alguma das suas próprias dúvidas, com esclarecimentos simples e objetivos? De quem esse livro? Perguntou. Por quê? Você gostou? Deve ter sido o cunhado a responder, né? Gostei. Então é seu. Não sei a quem pertence, nem sei por que veio parar aqui em casa. Não é preciso dizer que o cunhado de Regina mostrou-se subitamente desinteressado de dar prosseguimento à tarefa. Ele, de repente, desistiu de arrumar os livros. Teve um súbito ataque de bom senso, porque estava muito calor, e admitiu que o melhor era mesmo parar com aquele serviço. Foi uma tolice insistir com vocês para virem para cá, com este calor. Vamos descansar. Os livros foram rapidamente colocados no caixote e os três voltaram para o interior da casa. Só que Regina não conseguiu dormir. Não largou mais do livro, logo devorado com sofreguidão. Somente à noitinha, já de volta à sua casa, é que lhe ocorreu subitamente que o livro materializava a promessa de seu amigo espiritual na noite anterior. Mentalmente, ela lhe agradeceu com ternura e gratidão, porque ele disse para ela, né? O que ele falou? Durma em paz agora, confie. Então, ela viu ali materializado o que ele tinha dito para ela. O livro indicava, porque no livrinho lá, esse livro, O que é o Espiritismo, esse livro indicava, como leitura subsequente, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, e vai por aí. O livro, o Evangelho, o Céu, a Gênese. Então, lá vem indicando que após a leitura desse livro, você deve continuar lendo as outras obras do Allan Kardec. E publicados pela Federação Espírita Brasileira. No dia seguinte, Regina passou pela livraria da FEB, na Avenida Passos, que está lá até hoje, né? E adquiriu duas das obras indicadas. Ela deve ter adquirido o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, né? Se ela vai seguir a sequência, foi o que ela deve ter adquirido. Deixa eu tomar mais um pouquinho de água aqui.
duas das obras indicadas, e leu-as com a mesma febril sofreguidão de quem, afinal, encontrou exposta de maneira ordenada, isso é importantíssimo, de maneira ordenada, o livro dos Espíritos e depois os outros livros que são desdobramentos do livro dos Espíritos. A Gênese, vamos começar falando aqui, né? Ou melhor, deixar a Gênese depois. Vamos primeiro pensar, né? O livro dos Médiuns, que é o segundo volume, ele é o desdobramento da parte segunda do livro dos Espíritos, que é do mundo espírita ou mundo dos espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra, é o desdobramento da parte terceira das leis morais. O Céu e o Inferno, que é a quarta obra, é o desdobramento da parte quarta, das esperanças e consolações. E a Gênese, que é a quinta obra, é o desdobramento da parte primeira, das causas primárias. Que é interessante essa volta, né, que Kardec faz. Então, ela encontrou, como ele diz aqui, né, de maneira ordenada, toda a complexa rede de informações de que necessitava para começar a entender melhor os mecanismos da vida. Era um mundo novo que se abria diante de seus olhos. O livro dos Espíritos, especialmente, foi como um reencontro com a verdade. No fundo, parece que ela sabia que aquele livro estava à sua espera. Ela sabia que ele existia. Tudo estava lá de maneira lógica, simples, compreensível, racional. Aquele Deus, sim, ela podia aceitar, pois não era injusto. A dor não era uma punição, como ela pensava, mas um remédio para a alma doente de tanto errar. Então, quantos de nós já não tivemos é aquela coisa que você diz assim, de alguma forma eu já sabia disso, mas eu ainda não tinha encontrado alguma coisa que dissesse, é isso mesmo que você está pensando. Sabe, eu acho que todos nós já tivemos esse encontro. A primeira coisa, no meu caso, eu era ainda muito criança. Quando a primeira vez, né, que eu tive contato, o que mais me deixou, até porque eu era muito criança, né, o que mais me deixou feliz foi a ideia de que tudo que você sabe você não perde. Era muito interessante, eu era criança e eu gostava muito de ler e era muito curiosa, muito curiosa. Então, o que me chamou a atenção na doutrina, né, foi isso assim, quer dizer que o que você aprendeu você não perde? Foi isso aí. Foi até quem me passou essas orientações iniciais foi uma pessoa que era madrasta do meu pai, que eu considerava minha avó, porque quando eu nasci ela já estava na família, há muito tempo, ela praticamente ajudou a criar meu pai, e ela era espiritualista, ela nem era espírita. Ela era seguidora não sei se vocês lembram, alguém sabe, Alziro Zarur. Mas ela era espiritualista que estava da reencarnação. E aí ela tinha uns 12 anos, e eu gostava muito de conversar, né? E ela também gostava muito de conversar, e ela me falou sobre isso. Sobre reencarnação, que a gente morria, que a gente ia nascer de novo, e que tudo aquilo que a gente tinha aprendido, a gente levava com a gente. Aí eu achei isso sensacional, sabe? Sensacional, foi o que mais me chamou a atenção. Eu achei, quer dizer que não ia, do jeito dela, dentro daquilo que ela compreendia, ela me passou essa ideia e eu achei sensacional. Logicamente, depois eu caminhei por outros religiosos, até que anos mais tarde eu encontrei a doutrina, mas essa sementinha do que ela tinha me dito estava lá plantada. E era uma das coisas que eu mais gostava da doutrina, né? Então, vamos lá. E acho que todos nós, já quando nos deparamos com a doutrina, né, alguns são espíritas de berço, vão olhar esses livros e vão ler e dizer assim, nossa,
Isso aqui atende aos meus anseios, né? Eu concordo com tudo isso, é mais ou menos assim que a gente tem essa ideia. Então, ele diz aqui, e a ideia também, como ela coloca aqui, a dor que ela sentia não era uma punição como ela pensava antes, mas um remédio para a alma doente de tanto errar. Porque aí, quando você vê a dor, como o Hermínio diz aqui, como um remédio, você sabe que você toma um remédio durante um tempo para ficar bom. Logo que você fica bom, você para de tomar o remédio. Então, opa! Que quando é castigo, vem a ideia de eternidade. Mas quando é remédio, você diz, opa, eu estou doente, mas daqui a pouco eu vou ficar boa. Não vou precisar mais do remédio. Opa, vai parar de doer. Vai parar de doer. Então, fazendo esse raciocínio, é bem mais agradável, né? Então, continuando aqui. Sintomaticamente, deixou de ouvir a voz. Ela, a partir do momento quando ela começa a se aprofundar no estudo, perceberam? Ela começou a se aprofundar na leitura das obras, no estudo. Ela, então, deixou de ouvir a voz, durante o tempo dedicado à leitura de livros básicos. Teria perdido o amigo, dono da voz consoladora, conhecedor de tantos enigmas da vida? Não, disse ele quando voltou. Apenas dera-lhe tempo para ler e meditar sobre as novas ideias que estava absorvendo. Na verdade, ele nunca mais a deixou. Não que viesse com a mesma assiduidade de antes. Disse-lhe certa vez que tinha muitas ocupações e responsabilidades. Olha aí, os nossos amigos espirituais não estão a nosso serviço, como muita gente acha. A hora que eu quero, ele vem correndo me atender. Não, ele também tem responsabilidades, trabalhos a fazer, outros a ajudar, esclarecer e consolar. Não tem essa coisa de meu guia exclusivo, que vira quase um escravo, né? A gente pensa, né? Que a qualquer hora, pimba, ele está ali pronto. Não é assim. É uma individualidade que tem uma vida a ser vivida. Né? Então a gente tem que entender e respeitar isso. Como a gente gosta que respeitem a nossa individualidade e a nossa vida. Né? De vez em quando ele diz isso. E ele diz aqui, mas nunca deixou de assistir e ampará-la dos momentos mais críticos, sempre solícito, simples, sem atitudes para impressionar, com uma palavra de esclarecimento, estímulo e orientação. Explicou-lhe ainda que agora ela dispunha de melhores conhecimentos. E, além do mais, ele não podia interferir em seu livre-arbítrio. Olha como agem os espíritos mais sábios. Agora, você tem onde buscar o conhecimento. Vai estudar, vai pesquisar. E as suas atitudes agora, você tem condições de, com mais assertividade, tomar suas decisões. Você tem seu livre-arbítrio. Você agora tem um conhecimento que vai alicerçar esse seu livre-arbítrio, com mais segurança. Não é? Então, ele diz aqui, dado que, como todos nós, ela precisava assumir as responsabilidades pelos seus atos e conquistar os méritos dos seus acertos. Então, esse guiismo aí tem que acabar. Tem que acabar. Inclusive, a gente tem a também parar de usar esse vocábulo. Meu guia espiritual. Né? Ele tem que ir eliminando essa palavra. Quem tem guia é aquela pessoa que é deficiente visual. Aí tem o cachorrinho ali, né? Que é o guia dele. Porque ele até anda sem o cachorrinho, tá, gente? As pessoas que são deficientes visuais andam sem cachorrinho. Elas vão, trabalham, né? Elas usam transporte público.
Alguns usam o guia, o cão, mas uma grande maioria se vira sozinho. Então, por que a gente tem que ter um guia colado conosco para dizer o que a gente tem que fazer? Então, a gente tem que parar com essa coisa, né? Vamos mudar as palavras. Amigo espiritual, meu orientador, uma guia, meu guia. Meu guia está mandando eu fazer isso ou aquilo. Já pensou se esse guia não for meio problemático? Ambos vão para o buraco, né? Então, seguindo aqui. Esse de ser um discretíssimo amigo espiritual foi mais uma presença do que uma pessoa concreta. Cerca de 20 anos depois, ela diria que só ouviu 4 vezes. A primeira, no início, logo após a leitura dos livros de Kardec. Regina descreve-o como uma pessoa de elevada estatura e esguia. Apresentava-se vestido com uma túnica singela, meio evasê, abotoada na frente. Quer dizer, uma roupa bem discreta. Quando o viu pela primeira vez, ele trazia um livro nas mãos. É o meu instrumento de trabalho, explicou ele. Era um exemplar do Evangelho. Ele e também outra entidade muito querida, que mais tarde se manifestaria a ela, somente ocorrem nos momentos de crise excepcionalmente aguda, ou quando decidem tomar a iniciativa para comunicar-lhe algo decisivo em relação à sua programação espiritual. Então, a voz, né, o primeiro que se apresentou para ela, e esse outro companheiro, somente a procuram nos momentos de crise excepcionalmente aguda, ou quando decidem tomar a iniciativa para comunicar-lhe algo decisivo em relação à sua programação espiritual, mostrando aí que ela tem todo o livre-arbítrio para agir. Só em casos excepcionais que eles procuram pela Regina. Em tais casos, ela sente abrir-se um canal que conduz a um caminho luminoso que passa por uma espécie de túnel. É por ali que vem o pensamento deles. Quando um deles vem visitá-la, é como se fosse aquela brecha dimensional que o Hermínio, no livro A Memória e o Tempo, falou conosco, né? É por ali que vem o pensamento deles. Quando um deles vem visitá-la, é por ali que o vê chegar e regressar. Lembrando o Túnel do Tempo, lembra daquele seriado, o Túnel do Tempo? Regina os considera amores muito queridos de várias e remotas existências, e que, adiantando-se na trilha evolutiva, estão sempre atentos, velando por ela dos elevados planos em que vive. Então, ela já tem uma ideia de que eles foram companheiros de anteriores existências, mas que eles avançaram à frente dela. E, por alguma razão, ela se atrasou um pouquinho. E agora eles vêm para auxiliá-la, né, na caminhada. Mostrando que da responsabilidade daqueles que estão à frente para com aqueles que estão na retaguarda. Nós só avançamos realmente quando nos preocupamos com os outros, em atender os outros. E aí a gente lembra de Jesus, né? Ame o próximo como a ti mesmo. Façais ao próximo o que gostaria que te fizessem. Nunca caminhar embora sem olhar para trás. Sempre se preocupar com aqueles que mais necessitam. Sem que todos os seus problemas estivessem resolvidos por um passe de mágica. Isso não vai acontecer. Mesmo a gente sendo, mesmo que nos transformemos nos melhores dos trabalhadores do Senhor, os nossos problemas, os nossos obstáculos estarão lá nos aguardando para serem resolvidos. Jesus não prometeu a ninguém a isenção de experiências. Ele disse, bem-aventurados os aflitos, que eu vos
aliviarei. Mas ele não disse, deixa comigo que eu pegarei todos os seus problemas e colocarei nas minhas costas. E você estará livre de toda e qualquer dificuldade. Tem gente que fala isso por aí. Que Jesus lavou com o seu sangue os meus pecados. Não é bem assim, não. Ele disse, eu vos aliviarei. Afinal, quem arruma o problema? Somos nós. Quem tem que resolvê-los? É Jesus? Claro que não. Sou eu. E aqui, a ele, o Hermínio diz, sem que todos os seus problemas estivessem resolvidos, por um passe de mágica, estava agora mais esclarecida acerca deles. E ela estava mais esclarecida acerca dos problemas que ela tinha. E tinha plena consciência de quem tinha que resolvê-los. Ela. Bem como dos fenômenos que continuavam a ocorrer. Sabia ela agora que se chamava mediunidade ao conjunto de suas faculdades. E que cada uma delas tinha a sua classificação no quadro geral e uma função específica. Então já deu para perceber que ela era uma médium com vários tipos de mediunidade. Não era apenas uma. E ela deixa bem claro agora. Sabia ela agora que se chamava mediunidade ao conjunto de suas faculdades. Então ela tinha várias faculdades mediúnicas. Ela deveria ser psicógrafa, ela deveria ser psicofônica, ela deveria ser vidente, ela deveria ser médium de efeitos físicos. Então ela tinha várias faculdades mediúnicas. E que esse conjunto de faculdades que ela possuía chamava-se mediunidade, como ele diz aqui, né? E aí ela diz, isto queria dizer também que, sendo médium, o portador da mediunidade, ela viera incumbida de uma tarefa e precisava desempenhá-la a contento. Ela precisava, né? Ela tinha um trabalho a realizar. E ela precisava realizar aquele trabalho. Ela era um trabalho para o Senhor, né? Afinal, quem nos dá a mediunidade? Então, ela tinha um trabalho a desenvolver, né? Que iria dizer um dia, numa daquelas dramáticas prestações de conta, se não atendesse aos compromissos que certamente assumira. O que fizeste, Regina, do talento que eu lhe dei? Enterrei, Senhor. Não podemos responder isso, não é? Ao Senhor. Ela recebeu talentos. Então, ela tem que prestar conta dos talentos. Inclusive, precisa multiplicar os talentos. Ela tem que dar uma resposta ao Senhor. Ela tem que prestar conta dos talentos que ela recebeu. E aí ela diz, queria dizer um dia, uma daquelas dramáticas prestações de conta, porque quando a criatura precisa prestar contas, é porque a consciência está exigindo a prestação de contas. E quando a consciência nos encosta na parede, com certeza é um momento dramático. É um momento dramático. Porque ninguém é encostado na parede por felicidade. É sempre porque, opa, alguma coisa não foi bem feita. Aí a consciência apita. E esse sempre será um momento dramático. E é o que ela falou, né? Que ela iria dizer se não atendesse aos compromissos que certamente assumiu? Compromissos que certamente ela assumira. Responsabilidades que ela abraçara. E aí a gente troca esse pronome ela por nós, pelo pronome nós, né? Mas por onde começar? A quem recorrer? É o que veremos a seguir.
E nós só veremos isso no ano que vem, né? Normalmente, deixa eu ver aqui, a data dia 11 é terça, 12 é quarta, 13 é quinta, 14. Dia, se eu não me engano, é isso mesmo. 14 de janeiro de 2022. Confirma-se aí, gente, a data? É 13 que é quinta-feira. 13. Terça. 12 é 13. quarta. Ah, é. Que eu cismei que hoje é sexta-feira. É dia 13, hoje é quinta. Então, 13, né? Dia 13 a gente continua vendo essa mini biografia da Regina. Como nós temos ainda alguns minutinhos, eu gostaria de ouvir alguma palavra de vocês sobre tudo isso que a gente está estudando, sobre as reflexões da Regina, sobre as reflexões que nós fazemos a partir dessa leitura. Vamos lá? Senão eu vou convocar. Então, vamos lá. Vou começar pela Ana Paula. Ana Paula, você está muito ansiosa, então fale. Boa tarde, Rose. Não, no encontro de hoje nosso, né, o que me chamou a atenção e que eu acho que foi o pontapé inicial para que ela pudesse desvendar e ter todo esse amparo foi a confiança, quando, lá num pedacinho aqui do texto, né, que o companheiro disse para ela confiar que aí ia haver, né, um amigo espiritual na noite anterior falou, mentalmente, ela confiou e agradeceu. A sessão ficou marcada por quê? Porque em nós a gente precisa fazer isso. Nós precisamos ter essa como médiuns, né, ou diante das nossas dificuldades, de situações que a gente ainda não consegue entender, né, que a gente precisa ainda entendimento, até nos mecanismos que acontecem conosco, mediúnicos, né, as soluções. Se a gente não... Quando a gente pede, a gente, né, pede e recebe, de alguma maneira, a resposta da espiritualidade, seja por um sonho, seja através de um... Né, a gente tem que confiar e a gente tem que agradecer, ter a gratidão, porque às vezes as coisas acontecem e a gente coloca na sorte. Foi uma sorte, ou, poxa, eu dei uma sorte, e, na verdade, tudo que emana da nossa vida, tudo, tá? Todas as coisas que acontecem na nossa vida tem a permissão do Pai. Sejam as coisas boas ou, às vezes, as coisas que a gente não gosta, mas que são as situações ou que são consequências das nossas escolhas, mas que foram permitidas que nós passássemos, como colocou aqui a dor, para que a gente possa crescer. Então, assim, a confiança na espiritualidade, em Deus, em tudo aquilo que nós nos propusemos a colocar, e as dificuldades que surgem como médium, né? Cada um aqui, dentro das suas possibilidades, sabe, né, o quanto que foi a caminhada de cada um, e aí a gente está sempre aprendendo, a cada momento é um novo recomeço, né? Então, eu acho que nessa pandemia, para mim, eu acho que tem muita coisa que está recomeçando, inclusive em termos mediúnicos, fases, né? E não são coisas fáceis, porque nós não somos fáceis, né? Nós somos espíritos que estamos comprometidos com a lei, todos nós aqui, senão não estaríamos nesse planeta. Então, confiar de que Jesus, ter essa confiança do amparo e gratidão, mesmo que a gente não entenda, às vezes, as coisas que vão acontecer, que a gente, no primeiro momento, não aceite, a gente agradecer, porque, como foi colocado e você mesmo disse, né? Quando vem na consciência, é porque você já está, se está esperto e veio no teu encontro, é porque você tem condições de dar conta. É só pedir ajuda a Jesus para ele aliviar, mas para a gente conseguir passar, entendeu? Então, isso que eu acho que ficou
disso que ela passou e que, na verdade, traz um testemunho para nós, né? Para a vida de cada um de nós. Foi muito importante quando ele diz isso para ela, que a gente também guarde isso. Ele diz, durma em paz agora, confie. É o que os nossos orientadores, o que Jesus, e que todos eles dizem para a gente, confie. Tudo está certo, confie. Essa palavra foi a palavra hoje que ficou para mim desse estudo. Assim, que se ela não confiasse, nada daquilo... Nada vai acontecer. Vai acontecer. Muito pelo contrário, vão acontecer outras coisas que não serão agradáveis. Então, que nós confiemos no Senhor, confiemos no amparo da espiritualidade amiga, que não vai resolver os nossos problemas, mas vai nos auxiliar na caminhada, nos amparando, nos esclarecendo, nos consolando, para que nós possamos prosseguir. Porque a estrada é nossa. E como diz a nossa companheira Joana de Ângeles, nós não podemos estar aonde os nossos pés não nos levaram. Então, é pé na estrada. Porque eu não posso estar onde meus pés não me levaram, como diz Joana. Então, que nós possamos confiar sempre, 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 e seguir em frente. Tudo vai dar certo. Porque assim o Senhor quer. Mas nós temos que fazer a nossa parte, o nosso esforço. Com toda essa história, né, que se apresenta à nossa frente. Alguém mais gostaria de dizer alguma coisa? Não? Karen, pode falar. Oi, então, dando continuidade a essa confiança, que muitas vezes, como você tinha falado, eu não estou me lembrando qual é a parte, da gente se achar sempre vítima. O vitimismo é uma coisa pavorosa. Porque eu, meu Deus, por que isso comigo? Eu fui escolhida. O profeta Malaquias, as nossas Isso mesmo. Então, a gente sabe, como nós já passamos por várias situações, várias, que entra, assim como ela estava aqui, naquela confusão mental, aquela coisa de tormento, era febre, enfim, aquele caos que a gente às vezes está na vida e que a gente não vê a luz no fim do túnel, a gente não enxerga nada, né? E aí, a palavra confiança, como a Ana Paula falou, é a palavra-chave. Espera, acalma, te aquiete, que a hora vai chegar. Você vê, o livro cai, ela começa a ler e depois as coisas vão fluindo, né? Como uma tempestade mesmo, que depois vem aquela frase, depois da tempestade vem a bonança, e é assim mesmo. E as coisas vão continuando. E aí a gente traz essa lição e para as próximas turbulências, a gente ter mais confiança e menos tormento, e menos vitimismo, e menos confusão mental que a gente se coloca e a gente se acha a pessoa escolhida para sofrer, e não é assim, a gente sabe que não é assim. Então, a palavra é bem essa mesmo, é confiança no Pai, que estamos aqui para essa caminhada, para melhorarmos, para evoluirmos. E é por aí mesmo. E essa moça aqui, a Regina, nos dá essa lição, essa certeza, né? Que as coisas caminharão do jeito que tem que caminhar.